Eu vou te ensinar como é que se pega heresia, como é que você pega as pessoas deturpando as coisas. Isso aqui é a primeira heresia. Eu tive a alegria de por 2 vezes visitar a sepultura de Guilherme Miller. E de fato é uma grande emoção se aproximar daquela sepultura onde nós temos ali um servo de Deus sepultado. Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, na página 258, escreveu: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Se aproximar da sepultura de Miller e saber que ali existem anjos guardando o pó desse servo de Deus, existem anjos. Você observou a heresia aí? Deu para perceber, né? Nem os apóstolos, nenhum profeta canônico dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum registrou em nenhum lugar das escrituras anjo vigiando pó de gente morta. Tá vendo o que é pregar um evangelho diferente? Isso é heresia anátema. Olha para você ver como é que os falsos mestres da lei, eles se enrolam sozinho. Observa aqui para você ver, ó, as complicações que esse pessoal se mete. Fuja desse tipo de ensinamento, presta atenção. Pastor, eu não gosto do saldo, eu sou evangélico, não gosto do saldo. Eu tenho minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair sua esposa uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? E por que você pode ser salvo quebrando o sábado? Você está entendendo a lógica? O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas só pensa num só ponto, é culpado de todos. É importante você entender que uma característica de uma igreja ou de uma religião sectária é o exclusivismo, porque segundo o que esse pastor disse, somente os que guardam o sábado vão para o céu. Mas o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16? Ninguém pode ser julgado pelo comer, pelo beber, ou pelas festas, ou pelo sábado, porque tudo isso são sombra das coisas que viriam. Mas o corpo é de Cristo. Nós não vivemos mais sob a lei, nós vivemos sob a graça. Um soldado... Perfeitamente. Para você ver como é que os falsos mestres se enrolam. Presta atenção. A gente vai ver outro vídeo agora. Quer ver? Observa essa fala aqui, ó. Mostra pra mim aonde está escrito no Novo Testamento que temos que guardar o sábado. No Novo Testamento não fala que temos que guardar o sábado, professor? Olha, tem muitas referências no Novo Testamento, Érica. Mas eu vou te citar algumas aqui. Uma observação. Você não vai ver no Novo Testamento direto dizendo assim, guarde o sábado ou dizime. Sabe por quê? Porque guardar o sábado e dizimar é uma coisa tão óbvia para o povo de Deus que não precisava repetir isso com tanta ênfase. Os judeus até exageravam no dízimo, inclusive, diríamos assim, inclusive na observância do sábado. E temos que levar em conta uma coisa. Se não houvesse nenhuma referência ao sábado no Novo Testamento, isso não indicaria nada. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma coisa... Você viu ele deturpando as coisas? Olha para você ver aonde que ele se embaralha todo. Isso aqui é extraído do Novo Testamento, tá? Todos os 9 mandamentos, em paralelo com Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, está espalhado aleatório dentro do Novo Testamento. A lista de textos aí, ó. Eu vou deixar uma cópia na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem analisar por conta própria. Então você vê que todos eles se repetem no Novo Testamento. E se estende em toda a extensão do Novo Testamento. Olha lá, ó. Não ter outros deuses. A lista, ó, é a advertência contra a idolatria, imagem de escultura, ídolo, por aí vai. O nome de Deus tá lá, o Tiago 5,12, Gálatas 6,7, Lucas 11,2 e Mateus 6,9. Sobre honrar o nome de Deus, né? Ou não tomar o nome de Deus em vão. Tá ok? Isso aí aparece. No Novo Testamento, o sábado aparece 55 vezes. Só que se você for olhar dentro desse texto, não tem verbo imperativo. O que é imperativo? Guarde o sábado. Você viu lá em cima lá que o falso mestre da lei tentou fazer um malabarismo, né? E ele cai do cavalo aí. Como é que o principal ia ficar para trás? Porque essa lista de
mandamentos aqui está expressa como advertência e exortação no Novo Testamento, mas o sábado não aparece. Ah lá, o sábado 55 vezes, nenhuma exortação ou advertência. Aos textos base, Romanos 14, 1, 6, Gálatas 4, 9 e 11, Colossenses 2, 14 e 23, assim como o rapaz citou no vídeo, né? Aí os outros mandamentos continuam. Honrar pai e mãe, matar e matarás, adultério, furtos, cobiça, né? Falso testemunho. Tá aí, ó, tá tudo aí. Aí uma classe aí que gosta, né, de deturpar e citar texto errado, né? Olha para você ver sobre a questão do dízimo no Novo Testamento. Vale a pena lembrar que eu não sou contra dízimo não, tá bom? Fica bem claro isso aí, tá bom? 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. O texto você já conhece, né? 2 Coríntios 9, 7 até o verso de número 12. Vamos ler mais alguns pontos. Porque Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tudo seja em tudo toda suficiência, superabundância em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ele está falando de Jesus. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Quando você faz alguma coisa para Deus, você não precisa fazer nada, falar nada para ninguém. Fica entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Dízimo, oferta, essas coisas. Isso é para ajudar a obra de Deus? Sim, para ajudar a obra de Deus. Mas não como meio de salvação. Você não faz as obras para ser salvo. Você faz as obras porque você foi salvo. Então você viu que o falso mestre da lei lá deu com a língua nos dentes, né? Olha lá, tentou e se enrolou e se deu mal. Olha aqui, ó. O Novo Testamento não apresenta o dízimo como uma lei obrigatória para os cristãos. Embora Jesus e os apóstolos mencionem o dízimo em alguns contextos, a ênfase mais generosa na gratidão e na liberdade de dar, em vez de uma obrigação legal. Tá ok? Olha lá. Referência ao dízimo no Novo Testamento. Jesus criticou os fariseus lá. Jesus também critica os fariseus por se preocupar com o dízimo, enquanto negligenciam a justiça e o amor. Adianta fazer uma coisa e deixar a outra para trás? Aí complicou, né? O autor de Hebreus discute o dízimo no contexto do sacerdócio de Melquisedeque e de Jesus, mas não impõe o dízimo como uma obrigação para os cristãos. Não. É um ato de fé e de gratidão que você faz para Deus. No Antigo Testamento era lei. No Novo não. As coisas mudou. Viu? Olha lá, ó, ensinamento sobre dar. Tá aí, ó. Olha os textos aí, ó. Agora, olha como é que as coisas ficam complicadas mais ainda. Olha isso aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Você viu lá o primeiro vídeo que eu coloquei, né? Eu vou colocar o segundo. Olha pra você ver quando ele tenta explicar uma coisa e não consegue. Fiz o pedido do DVD Respostas e agora quero muito guardar o sábado, mas tenho a seguinte dúvida. Se eu preciso ir de ônibus à igreja no dia de sábado, a empresa de transporte não está prestando um serviço para mim? E o simples fato de acender a luz no dia de sábado, a companhia elétrica também não está me prestando um serviço? Como proceder nesses casos? Êxodo 20:10 não condena ninguém por trabalhar para nós? Como que a gente pode explicar essas situações, professor? Olha, muito importante a pergunta desse nosso querido irmão da Igreja Quadrangular. Irmão, parabéns por você ter o teu coração sincero e disposto a fazer a vontade de Deus. Você vai perceber que a observância do sábado vai ajudar muito na sua comunhão com Cristo, o único que pode nos salvar do pecado e da morte eterna. Veja, quando o Êxodo 35, verso 3, dizia para o povo de Israel o seguinte, ó: nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado, temos que entender o contexto histórico, cultural do qual eles viviam, as condições nas quais eles viviam. Bom, primeiro eles moravam no deserto. Segundo ponto, fazer fogo naquela época requeria um grande esforço. Muitas vezes o indivíduo tinha que caminhar quilômetros para conseguir lenha.
Então, o problema não é o acender fogo em si, era o esforço que eles teriam de fazer, e aí, obviamente, não iriam separar o sábado para a comunhão com Deus. Então, alguns críticos do Adventismo escrevem em seus livros o seguinte: os Adventistas, para serem coerentes com a guarda do sábado, não deveriam esquentar a comida no sábado. Esses críticos que escrevem isso estão mais por fora que arco de barril, infelizmente, né? Você viu aí aonde ele dá calingo nos dentes, né? Você viu o que ele falou lá no vídeo acima? Você observou? Você viu lá, né? O que ele falou lá no vídeo, né? Você viu o que o rapaz falou também? Agora, olha aonde ele se complica. Êxodo 35:3 faz parte das instruções dadas a Moisés pelo Senhor sobre a observância do sábado. O versículo específico diz: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado, né? Este mandamento proíbe a realização de atividades que envolviam o uso de fogo no sábado, o que era obrigatório para os israelitas. Obrigatório para quem? Por isso que o texto não deixa dúvida. Guardarão o sábado os filhos de Israel, tá ok? O texto não deixa dúvida. Eu não sou filho de Israel, eu sou um gentil. Eu nem judeu não pareço. Ó, algumas das coisas que proíbe fazer: proibição de acender fogo para cozinhar ou aquecer. Essa recomendação está em Êxodo capítulo 16. Leia o texto lá depois, você vai entender. Hoje, no Nova Aliança, no Novo Testamento, não foi dado a ordem para gentios e igreja do Senhor Jesus Cristo guardar sábado. Não tem no Novo Testamento. Todo mundo sabe disso, né? Olha como é que vai ficar difícil. Você viu que ele tentou interpretar o texto de Êxodo 35:3, né? Olha para você ver como é que ele se embaralhou por querer dar uma de sabidão da lei. No Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo e Levítico, são estabelecidas regras sobre o que não podia ser feito no dia de sábado. Algumas das atividades proíbe inclui serviços e obras. Ambos dois eram proibidos. Trabalho regular. Qualquer tipo de trabalho que fosse considerado uma atividade regular ou profissional era proibido no sábado. Acender fogo. Olha lá, a passagem bíblica. Coletar lenha. Números capítulo 15. Leia lá o que aconteceu quando os filhos de Israel achou um homem apanhando lenha. Comprar ou vender. Em Neemias 13, 15 e 22. E ainda tem Amós capítulo 8, verso número 5. Esses que falam que quem não guarda o sábado é transgressor da lei, eles dão com a língua no dente aí. Ninguém, em lugar nenhum, vai conseguir guardar o sábado como é exigido por Deus no Antigo Testamento. Não pode nem carregar peso. Tá lá, ó. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, algumas das leis do Antigo Testamento foram abolidas ou modificadas. Por isso que está lá em 2 Coríntios 3, o verso de número 14. Está por levantar a lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Por isso que eu falei pro pessoal do Adventismo do sétimo dia: estuda todos os pontos da lei no Novo Testamento. Não fica pegando o texto de Mateus capítulo 5 de forma errada. Eu vou explicar isso em um outro estudo depois, tá? Então, parte da lei foi abolida e parte da lei ficou. Olha lá. Por isso que Efésios 2,15 diz: e na sua carne desfez, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças. Quais eram essas leis em formas de ordenança? Olha lá, as leis que foi abolida. Recomendar os sacrifícios e ofertas no templo de Jerusalém não são mais aplicáveis, pois Jesus Cristo é o sacrifício definitivo e o templo celestial onde ele ministra exemplos inclui sacrifício de animais. Ah lá, foi tudo removido. A lei de pureza e ritual, Colossenses 2, 16, 17, Hebreus 9, 9, 10, todas as passagens referentes bíblicas aí, ó.
inclusive o livro de Gálatas e 1 Timóteo 4, 1 a 5. Aí, ó. Por isso que eu falei, parte da lei saiu e parte ficou. E quem disse isso é a própria palavra de Deus. Ah lá, ó. Leis que continuam em vigor. As leis morais expressas pelos 9 mandamentos continuam em vigor, pois refletem os princípios e universais eternos de Deus. Exemplos que incluem amar a Deus sobre todas as coisas. Tá aí, ó, a lista que eu postei aqui, ó. Quer ver? Vou subir. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora, olha porque o sábado não serve mais. Presta atenção pra você ver. Quem fica pregando transgressão por causa de sábado, ignora isso aqui, ó. Quer ver? Colossenses 2, a partir do verso 4. Olha o título lá em cima. Advertência acerca das falsas doutrinas, certo? Olha isso aqui, ó. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É o que o falso mestre da lei estava fazendo lá. Olha o título. Olha o verso 16 agora. Que são sombras de quê? Ó. Tá vendo, né? O tanto de advertência que o apóstolo Paulo deu aos colossenses. Por causa dos judaizantes. Queria trazer os rituais mosaicos para dentro do cristianismo. Olha lá a doutrina de quem que é, ó. Tá observando aí? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Por quê? Pessoas inchadas na sua carnal compreensão. Tá aqui, ó, verso 18, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, por beber, por causa dos dias de festa. São as 7 solenidades, tá? Eu vou gravar isso aí em outra oportunidade, hoje não. São sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo porque a igreja é dele. E o próprio Jesus desfez dessas coisas. A lei dos alimentos também foi abolida. Romanos 14, Paulo explicou isso lá. Quer ver? Tá aqui, ó. Paulo já vinha ensinando lá de trás, ó. 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 Tá tudo aqui, ó. Um crê que se pode comer de tudo, outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Pronto, acabou, irmão. Aqui, ó. Ó. Claro como água. O que faz caso do dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor não come, dá graça a Deus da mesma forma. Aqui, olha aqui o que Paulo ensinou aqui, ó. Não faz diferença entre dia e dia, outro julga igual a todos os dias. Quando Paulo falou isso aqui, ele estava falando o quê? Ele estava falando isso aqui, ó. Ó. Olha o que o Paulo estava falando aqui, ó. Mas, conhecendo a Deus, onde? Sendo conhecido de Deus, como torneis outra vez os rudimentos fracos e pobres, a quais de novos que ele servir? Guardar dias é o quê? É um sábado, irmão. Por isso que ele explicou em Colossenses mais tarde. Ó a sequência. Romanos 14, Gálatas 4, depois vem Colossenses. E Paulo avisou. Ah lá, advertência acerca das falsas doutrinas. Tá aí, dentro do contexto. Pregar sábado para salvação, para dizer que o outro é transgressor da lei. Aí acabou, glória a Deus, hein, irmão? Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá tudo aí, ó. Tá vendo? Eu
Eu tentei avisar, eu falei, ó, vocês estão se enfiando embaixo de falsas doutrinas. Eu tentei avisar, eu ainda fui amigo ainda, viu? Eu tentei ser um amigão, falei, ó, vocês ficam nessa daí de ficar pegando a lei, falando que os outros é transgressor, vocês estão dando com a língua no dente. Vocês vão acabar se arrebentando. Eu tentei avisar, mas ninguém me escuta. Depois eu que sou contra a palavra de Deus, depois eu que sou contra os mandamentos de Deus. Depois sou eu que estou no meio da Babilônia, né? Sou eu, o míope das ideias sou eu, né? Tô mesmo. Fica aí pregando as coisas aí. Isso, vai lá. Segue bastante tábuas de 10 mandamentos só. Esquece o Novo Testamento. Vai, fica. Tá vendo? Eu vou fazer o que a Bíblia diz. Não é dever meu julgar. Meu dever é só mostrar a verdade daquilo que os falsos mestres se acham os maiorais da lei. Não conhece nada não, rapaz. O Paulo advertiu, falou, toma cuidado aí com os falsos mestres da lei. Tá aí, 1 Timóteo capítulo 1. Tem pessoas que se acham doutor da lei. Aí fica aí agora, esse monte de gambiarra aí, adulterando a palavra de Deus, pregando heresia 24 horas por dia, falando nome não sei de quem lá do fundo. Você acha que essas pessoas não se arrepender? Você acha que eles vão pra onde, irmão? Fala pra mim, você acha que eles vão pra onde? Aí depois sou eu, Luiz Urbano Pereira aqui, que tem ódio no coração dos adventistas do sétimo dia, né? Essa é a linha de pensamento deles. Que tá seguindo uma sombra que Jesus removeu na cruz do Calvário. Depois o perturbado das ideias sou eu. Eu sei, eu tô mesmo, eu sou perturbado mesmo. Eu sou perturbado pra mostrar a verdade mesmo. Pra ver se tem pessoas que despertam pra realidade ou vivem presos no engano. Isso aí, né? É triste, viu? Pessoas sendo enganadas por falsas religiões aí, de doutrinas de homens. E vivendo escravo, né? Embaixo de uma lei, vivendo embaixo de maldição. Quem usa o sábado para falar que o outro é transgressor da lei, ou caíram da graça ou nunca entraram nela. Essa é a verdade, mano.